That's all right. We don't need to. And then you do this. Hey guys. You do this. Oh, I shit. love you. And you do this. If you want. Oh my God. Just that his Everything. Yeah. Don't look at it. Oh, it doesn't look like 30 at all. It's a good camera. It is nice. Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, canal onde eu, Tom, falo das coisas. Começando mais uma vez, pedindo desculpas pela alteração na minha voz. Não é algo que eu deveria pedir desculpa, porque eu tô gripado. Acontece com todo mundo, né? Mas eu poderia ter escolhido um outro dia pra gravar. Já faz uns dias que eu tô assim, por isso os outros vídeos que você viu recentemente aqui no canal também estava com essa voz mais... Uma voz mais assim, uma voz mais sensual, mais Barry White, Basketball Jones. Mas vamos já pro tema de hoje, que você provavelmente clicou aqui por conta do thumbnail e do título, sobre a minha viagem na China, parte 2. O que aconteceu depois que eu saí de Xangai para Zhangjiajie. Destino final, Zhangjiajie. Como eu comentei no outro vídeo onde eu conto sobre essa minha viagem da China, eu não vou colocar aqui muitas imagens, nem muitas filmagens da minha viagem, porque, repetindo, eu acho que se você quiser ver as paisagens, as ruas, as localizações que eu acabei visitando, você talvez tenha uma experiência muito melhor procurando um vídeo específico disso aqui no próprio YouTube. O que eu tenho a intenção de fazer é contar sobre a minha experiência sem depender do apelo visual, como é a maioria dos meus vídeos aqui. Se você tá chegando nesse vídeo sem ter visto a primeira parte onde eu falo sobre Xangai, pausa, assiste o vídeo de Xangai. Se você for metódico como eu nesse caso, assiste primeiro a primeira parte, depois agora assiste essa segunda. Vão sair ainda parte 3, 4 e 5, e talvez a sexta. Eu tinha decidido fazer a viagem toda de trem na China. Primeiro porque detesto voar, odeio. Só vou viajar de avião quando é realmente necessário. Segundo porque eu acho mais divertido, cara. Infelizmente o Brasil não tem a malha ferroviária que eu gostaria que tivesse. Talvez até tenha, mas não para transporte de passageiros. Eu acho que o nosso país deveria brigar por uma malha ferroviária acessível. Por exemplo, na China mesmo eu fui de trem a distância é equivalente a São Paulo e Pará. Hoje em dia, se você não vai de avião de um lugar para o outro, você só vai poder ir de ônibus. Um trem é bem menos cansativo de se viajar do que um ônibus, acreditem. Enfim, eu fui de Xangai no dia 25 de outubro, cedinho. Como eu comentei no vídeo anterior, onde eu falei sobre a viagem da China, eu passei o meu aniversário no dia 24 de outubro lá em Xangai, porque eu queria assistir um filme, queria passar o meu dia, não queria que o meu aniversário fosse um dia cansativo de viagens. A viagem de Xangai para Zhangjiajie leva 7 horas. Eu optei em não fazer uma única viagem de trem. Acontece que durante a minha pesquisa eu vi que Zhangjiajie é uma cidade, e isso não é verdade, mas de acordo com a minha pesquisa, a cidade de Zhangjiajie só tinha o Parque Nacional de Zhangjiajie para se visitar. Para você aproveitar o Parque Nacional de Zhangjiajie, você precisa passar basicamente o dia todo lá. Quando você compra o ingresso para esse Parque Nacional, você paga uns R$120, eu acho, convertidos. Você tem acesso ao parque por 4 dias. Então é basicamente R$30 por dia. Mas você não tem a opção de pagar R$30 para ir um único dia. Você paga um preço único e você usa durante esses 4 dias seguidos. Se não for nos 4 dias, paciência. É o meu caso, eu não fui 4 dias, eu fui só 2. O que acontece? É um parque nacional imenso. Você precisaria passar pelo menos umas 6 horas lá. Considerando que o trem levaria 7 horas para chegar, eu pensei, puta, cara, eu vou ter que fazer o check-out de Xangai do meu hostel, eu vou precisar ir até a estação de trem. Eu posso dormir no trem? Posso, mas eu tô viajando, eu quero um pouco mais de conforto, quero um pouco mais de sossego. Quero tirar férias e não só viajar. Por mais desgastante que a minha viagem acabou sendo, eu andei em média uns 20 quilômetros por dia passeando na China toda. Mas nesse dia eu pensei, não, eu vou acordar com um pouco mais de calma, vou pegar um trem
de 3 horas e meia até uma cidade do meio do caminho. Vou passar o dia nessa cidade que fica no meio do caminho. E aí depois eu pego um outro trem no final da tarde e vou pra Zhangjiajie, que é o meu destino final. E aí no dia seguinte eu aproveito Zhangjiajie. Foi uma boa ideia e eu não me arrependo de ter feito, apesar de a cidade do meio que eu parei ter sido a pior cidade que eu visitei. Menos mal, né? Menos mal que eu só passei algumas poucas horas nessa cidade que eu fui visitar, ao invés de ter escolhido passar uma noite ou duas. O nome dessa cidade que eu parei no meio é Changsha. E aí nessa cidade, o meu trem era só às 9h30 da noite, de Changsha para Zhangjiajie. Eu ia chegar umas 10h30, 11 horas da noite em Zhangjiajie. O meu plano era chegar às 11 horas da noite e andar 7 minutos até o meu hotel. E eu fiz a minha reserva num hotel barato, muito bom. Peguei, acho que o melhor hotel da viagem foi lá. Foi $16 por noite. Se você converter, você vai ver que você talvez não pague esse valor num hotel aqui no Brasil. Só que a localização dele era do lado de uma estação de trem e eu peguei um trem para outra estação de trem. Eram 8 quilômetros de distância. 8 quilômetros andando era muito tempo. E é o que eu falei, não queria perrengue durante uma viagem. Aí eu acabei pegando um táxi, mas eu também optei em adiantar a minha passagem para eu chegar um pouco mais cedo, porque vai que eu chegava às 11 horas da noite e não tinha nem mais táxi disponível. E acabei também antecipando por um segundo motivo. Esse lance da linguagem faz com que a gente não acredite tanto no que uma pessoa fala, porque você não tem certeza que você entendeu e que ela entendeu a sua pergunta. Então, quando eu cheguei em Changsha, para eu não passear com a mochila nas costas, eu deixei ela num lugar do lado da estação de trem que você podia deixar suas malas. E aí eu perguntei para ela até que horas ela ficava aberta. E ela falou 8 horas. Ou eu pensei que ela falou 8 horas. Mas eu não quis arriscar. Fiquei... Puta, cara, imagina eu chego 6 horas da tarde e ela já tá fechando. E deixaria lá minha mochila até o dia seguinte. Eu não podia arcar com isso. Na minha mala não tinha nada demais, mas eu não poderia pegar o trem sem essa minha mala. Cheguei lá, era umas 11 horas da manhã. Deixei minha mala lá, eu aluguei a minha bicicleta. Convenientemente, Changsha tinha a estação de trem, é um quadrado assim. E aí, no meio desse quadradão, tem uma puta de uma avenida comprida que não acaba mais. Pô, me parece que é a avenida principal da cidade. Eu vou andar por ela e eu vou embora até não poder mais. Passeando de bicicleta em Changsha, tudo facilita a vida, porque daí eu consigo fazer muito mais coisa. E tô eu aqui com a minha bicicleta. Eu saio de calça e bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra vai na minha bolsinha. Mentira, na verdade vai no celular. Mas é isso aí, Changsha de bicicletinha. Bicicletinha azul aí, ó, pra vocês verem. Pelo mapa, chegava até uma ilha. Tinha uma ponte que atravessava e ia até a ilha e seguia. Eu fui até essa ilha. Nessa ilha, dava para eu fazer um passeio no parque que tinha na ilha. De cima da ilha, eu achei já o suficiente. Você vê muitas árvores e no meio dessas árvores você vê uma construção bem tradicional com o telhadinho chinês. Não entrei no parque por medo também de pagar e não conseguir aproveitar e já ter que voltar. Quando eu cheguei na ilha, eu já não estava mais com a bicicleta. Eu larguei ela num lugar onde eu pensei que durante a travessia da ponte, não poderia andar de bicicleta. Eu pensei isso, mas eu estava errado. Dava para andar até de moto no lugar destinado aos pedestres e às bicicletas. Nessa cidade, o que eu posso dizer sobre Changsha é que ela era uma cidade meio feia. Essa foi a única cidade que tinha aquela sensação de cidade poluída. E eu não sei se era neblina por conta do tempo, o que pode ser, ou se realmente era a poluição do lugar. Ela tinha um cheiro esquisito. Era uma cidade que fedia. Me disseram que a China toda fedia. Quando eu cheguei, eu vi que isso não era verdade. Eu acho até que é um argumento bem problemático, para não dizer preconceituoso. Aquela cidade tinha um fedor esquisito, mas não era na cidade toda. Às vezes eu não sei o que aconteceu.
Posso ter chegado no pior dia possível para visitar a cidade, mas naquela avenida principal, em alguns pontos vinha um cheiro meio forte de... Changsha é uma cidade que me parece que não tem muito o que fazer em termos de turismo. Até um ponto onde eu cheguei, que era como se fosse a Times Square de Belo Horizonte. Essa cidade talvez fosse o equivalente de Belo Horizonte, que é uma cidade um pouco menor do que São Paulo, Rio de Janeiro, é uma cidade mais para dentro do país, que é o caso de Changsha. E aí decidiram fazer quase que uma Times Square entre uma avenida e outra, um cruzamento de uma avenida e outra, e tinha uma ponte ainda que passava de uma das avenidas que se transformava numa ponte e ia mais para outro lugar lá também. Era uma Times Square principalmente pela quantidade de outdoors e luzes das lojas e shoppings e a movimentação das pessoas e aquela galera tudo esperando para abrir o semáforo e atravessar naquele trânsito caótico que tem lá na China. Tinha até um sukiá. Não sabia que teria sukiá lá na China. Pensava, na verdade, que o sukiá fosse algo brasileiro, mas aparentemente, claramente não é. O meu dia em Changsha foi basicamente esse. Passei o dia andando de bicicleta, não sei quantos quilômetros, até esse ponto da Times Square. Foi lá que eu larguei a bicicleta, fui a pé até aquela ilha, atravessei a ponte a pé, voltei pra ponte. A ponte era uma ponte onde no meio da ponte tinha uma escada em caracol que descia pra ilha. Foi isso que eu fiz. Desci até a ilha, dei uma olhadinha lá, vi que precisava pagar pra entrar, subi de volta e fui. Então não aproveitei tanto e não faço muita questão de ter aproveitado mesmo. O que eu mais fiz em Changsha foi experimentar comidas. Eu passei por um lugar que estava meio lotado de comida e tem tanto lugar para comer que quando você vê um lugar que tem uma pequena fila, você supõe que esse é um lugar famoso, que esse é um lugar melhor. Não comi nada de ruim na China. Só um lugar que eu comi que foi uma comida meio sem graça, só meio sem tempero, mas nada foi ruim. Então eu parei lá, era uns pãozinhos assim, peguei e fui comendo enquanto eu continuei andando com a minha bicicleta. Tirei a melhor foto da viagem enquanto eu estava em Changsha. Voltei para a estação de trem, onde também tem muita opção para comer, e eu pedi pra viagem o tofu preto, que pra mim é uma coisa inútil. Ele fede pra caralho. É quase como se você estivesse fazendo uma refeição gripado como eu tô agora. Zero gosto, onde nada tem gosto. No caso desse tofu preto, você sentiu o gosto de todos os temperos, mas eu fico pensando... Vale a pena eles continuarem fazendo um negócio fedido desses que não tem gosto de nada? Só tem gosto do tempero? Me parece uma tradição que eles poderiam deixar de fazer, né? Tem a desvantagem do fedor e não tem vantagem nenhuma em relação a sabor. Se fosse aquele negócio que você... Nossa, cara, mano, ele fede, mas ele tem o melhor sabor que eu já provei na minha vida. Não vejo muito sentido no caso que é pedir isso pra viagem pra comer no trem. Então... os caras em volta de mim devem ter ainda ficado putos porque ficou fedendo em volta enquanto eu comia aquele tofu. E aí parti para Zhangjiajie. Foi a minha segunda parada. Zhangjiajie é um lugar onde não tem só o Parque Nacional. Todas as pesquisas que eu fiz me disseram que só tinha o Parque Nacional para você visitar. Ainda bem que não é só isso. Tem um lugar muito legal de se visitar de noite. Chama 72 Tower. 72 Towers. Ou 72 Tower. Não sei se era no plural ou no singular. É um prédio que tem aquela sensação de cassino. Uma puta estrutura com uma puta iluminação. E é muito legal lá. É feito pro turista... É feito pro turista estrangeiro, talvez mais ainda. Lá dentro tem lojinhas de souvenir, tem um lugar pra comer pra caralho, tem um monte de coisa pra ver. E enquanto você tá lá dentro, eles fazem uma apresentação nas ruas, com dança, com música, tudo que eles fazem nesse sentido. A China inteira, tudo que eles fazem nesse sentido, não tem uma apresentaçãozinha que é meia boca. É tudo um espetáculo, é tudo absurdo. O tanto que eles se dedicam, por exemplo, nos esportes, eles têm essa mesma dedicação, provavelmente, para todas as áreas. É por isso que a China, atualmente, é esse puta país. É uma apresentação do caralho. E a história era, sei lá, mas acontecia no meio da rua, um monte de gangster. Aí o general mandava esse monte de gangster atirar
no cara, e aí o cara ficava dando tiro e trocando tiro, e você tinha que olhar para um lado e para o outro para ver o que estava acontecendo, porque cada lugar acontecia uma coisa, aí eles iam embora, e aí ficavam uns minutos, de repente você via que a outra apresentação começava lá num outro ponto, com pessoas sendo penduradas por cabo e dançando, tipo uma mulher dançando enquanto ela rodopiava pela praça lá do espaço. E aí depois tinha pirotecnia pra caramba. Incrível, cara. Assim, espetáculo, é um espetáculo. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. E isso era meio que, assim, a sobremesa de Zhangjiakou. Porque o prato principal é o Parque Nacional. O pessoal vai pra Zhangjiakou pelo Parque Nacional. E aí, por conta, imagino eu, Zhangjiakou vem crescendo, a cidade vem aparentemente crescendo pelo sucesso do Parque Nacional. Tem muito hotel sendo feito por lá. O meu hotel parecia ser muito novo e eu percebia muitos outros hotéis sendo construídos, tudo por conta do sucesso que o Parque Nacional fazia. O lugar onde eu fiquei é uns 40 minutos do Parque Nacional, de carro. Talvez eles pensaram que eles precisavam de alguma atração na cidade principal para atender ao turista que voltou do Parque Nacional. Acho que o Parque Nacional fecha às 5 e pouco da tarde. Mais um motivo para eu não ter ido direto de Xangai até Zhangjiakou. O parque fechando às 5 horas da tarde, eu não teria quase nada de tempo para aproveitar. Então eu fui no Parque Nacional no dia seguinte. Naquela primeira noite eu também não fui nesse lugar que eu tô descrevendo para vocês, porque eu nem sabia da existência dele, mas na hora que eu cheguei de táxi da estação do trem que eu peguei de Changsha para Zhangjiakou, indo até o meu hotel, eu vi aquela estrutura toda e eu parti para pesquisa, né? Fui pesquisar o que era aquilo. Encontrei no aplicativo que eu costumava usar lá, que é o trip.com, para ver passeios, onde você pode inclusive comprar o ingresso pelo próprio aplicativo, tanto do Parque Nacional quanto desse lugar. Eu não aconselho fazer isso. Não valeu a pena. Eu comprei o ingresso errado e eu tive um reembolso. Tudo bem. Tudo lá é reembolsado também. Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas eu basicamente tive que pagar 2 vezes. O meu reembolso levou uns dias para cair, então não aconselho. Se você vai viajar para a China em baixa temporada, compra o ingresso na hora que você chegar, que não existe nenhuma chance de você ter os ingressos esgotados e você perder a sua viagem por isso. Creio eu. Mas enfim. Dia 1 no Parque Nacional. É muito confuso o Parque Nacional. Não vou mentir pra vocês. Ele é extremamente mal mapeado. Você não tem a menor ideia do lugar que você tá. Eu tinha visto um vídeo desse Parque Nacional pelo aquele cara que fala assim aqui do YouTube. Não lembro o nome dele, mas ele costuma falar assim. O Casimiro reage aos vídeos dele e da esposa viajando. E ele sempre... Agora a minha imitação tá muito pior porque eu tô gripado. Aqui no topo do parque tem um McDonald's. É o maior McDonald's que eu já vi até agora na China. Ele fala desse jeito. É o Parque Nacional que inspirou o James Cameron a fazer Avatar. Não foi dessa forma, né? Todo o conceito visual do planeta lá do filme Avatar foi inspirado nesse parque. Não acho que esteja lá até hoje, mas em algum lugar do parque eles tinham uma estátua de um dos bichos do Avatar. Eu digo, não acho que esteja até hoje, porque eu não vi. Eu posso ter me perdido. Aqui, mais uma vez, o mapa que eu não entendi porra nenhuma. Como eu comentei, é muito mal mapeado. As placas não explicam aonde você tá. E eles, por conta da dificuldade da comunicação, é foda e eu não consegui descer do parque. O parque tem a parte de cima, que é onde você vê essa vista de Avatar, e a parte de baixo, aonde você anda pelas montanhas do Avatar, só que no solo, você faz trilhas por lá. Eu fiz a trilha no dia 2, enquanto no primeiro dia eu fiz essa parte de cima. Meu plano nessa parte era subir pelo teleférico, que você paga a parte, e aproveitar a parte de cima, porque você paga a parte, mas você tem formas de subir pro parque de cima sem precisar pagar o teleférico. Eu não, eu falei, eu quero subir no teleférico. Queria andar no teleférico, queria tirar fotos no meio do caminho, fiz isso e legal, subi. E lá dizia... Quer comprar ida e volta? E aí o preço era o mesmo. Então eu já não achei muita vantagem. Mas eu fiquei meio que na dúvida de por que eles estão vendendo ingresso subir e descer. Eu tinha essa ideia de só subir de teleférico, passar o meu dia todo lá
vendo tudo que eu queria ver na parte de cima, depois descer sem o teleférico, ou talvez descer no elevador, que também era pago à parte, porque daí eu aproveitava o teleférico, o parque na parte de cima e o elevador. Fazia todas as coisas que eu poderia fazer em um dia. Eu não encontrava a saída. De jeito nenhum. Esse foi o dia mais frustrante. O dia que eu fiquei mais puto na China foi esse. Porque enquanto eu tava tentando me comunicar com a mulher do caixa, eu não conseguia... Sabe quando você fica frustrado mesmo? Por você não conseguir se comunicar da forma que você gostaria. Você não consegue falar o que você quer falar pra mulher. A mulher não consegue entender o que você gostaria que ela entendesse. É difícil, porque o verbo em inglês pay, que é pagar, no passado é paid, que é muito parecido. E aí com o sotaque e com o sotaque e com a dificuldade de compreensão, eu falava I paid to go up. e ela falava, You don't pay to go up. eu acho que ela entendia. Eu pago pra subir. Como eu estava no topo, junto com ela, lá naquele guichê, ela falava, Você não paga pra subir, não tem mais subida. Você paga pra descer. e eu falava, Mas eu já paguei pra subir. Eu não quero pagar pra descer. e ela não estava entendendo isso, porque eu ficava falando em inglês, e ela estava falando em inglês, e ela tinha as limitações dela, e eu tinha as minhas limitações em chinês para entender o que ela estava falando. A única língua que eu sei falar tão bem quanto o português é o inglês. Depois dessa falha na comunicação, o Parque Nacional foi muito bacana. Fazendo só um parênteses do que eu deveria estar comentando. Como eu tô falando da viagem em si, eu acho que o perrengue também é muito válido de comentar. São histórias, não são? O Parque Nacional, eu não tenho nem palavras para falar sobre o que é. Eu fiquei muito contente que o tempo abriu o suficiente para eu conseguir tirar fotos e filmar um pouco da vista toda, mas é meio que tudo é um pouco mais do mesmo. Por isso, eu tinha já terminado tudo que eu tinha para fazer na parte de cima. Era meio-dia e pouquinho. Eu cheguei no parque, eram 9 horas da manhã. Ou seja, 3 horas foram o suficientes para eu ver tudo que eu queria ver. Eu sou aquele cara que viaja de uma forma que já virou meme. Que você chega... Oh, legal, hein? E aí, vamos pro próximo? Vamos. Porque, assim, você chega, você vê... O que você vai fazer, além de ver aquilo que você já viu? Já não viu? Você precisa ficar admirando 10 minutos... Nossa, bonito, hein? Eu não sou dessa forma, assim, que você fica 10, 15 minutos olhando a mesma paisagem, ponderando, refletindo, filosofando sobre a sua vida. Eu não sei, não faço esse tipo de coisa. Eu vou, eu olho e falo... Caralho, impressionante, cara. Já ficou marcado na minha memória. Quanto tempo você precisa para absorver uma imagem no seu cérebro? Eu preciso de muito pouco. Chego, olho, tiro as fotos. É assim, como o meme. 12:30 eu já tava com fome. Fui até o lugar do parque onde tem esse McDonald's, e não tem só o McDonald's, tem várias outras opções de comida. Só o McDonald's como culinária mais comum para os ocidentais. Eu fui numa dessas barracas chinesas, me alimentei, Pô, vou embora. Aonde que é a saída pra eu descer a pé? não encontrava. Aí que volta para esse guichê onde eu tava com a mulher discutindo com ela. Quando eu percebi que com ela eu não tava conseguindo me comunicar, falando que eu já paguei uma vez pra subir e eu só quero descer agora de graça, eu perguntei pra ela. Aonde é a saída a pé? Se ela entendeu o que eu estava perguntando corretamente, ela respondeu que não havia. Porra, que sacanagem, né? Porque você sobe pra um lugar de teleférico e aí você é obrigado a pagar o teleférico pra descer também. Então por que eles já não vendem o teleférico com um preço mais caro e único de subida e descida, já que você vai precisar pagar de qualquer maneira? Aí eu paguei, no fim das contas eu cedi e falei... I paid to go down. Aí ela me deu o negócio assim, já puta pra caralho, eu já puto pra caralho, desci de teleférico mais uma vez e dei sorte de descer esse segundo teleférico com americanos. Só teve estadunidense no meu teleférico da volta. Não era separado dessa maneira. Vai numa fila e vai andando, e eu acabei numa fila onde só tinha
americano junto comigo. Entramos todo mundo naquele mesmo teleférico. Hey, that's what's up. There you go. I thought you all knew each other. No. Nah, man, I'm just. We just so happen to be all in a foreigner Right. car. Yeah. I was thinking too. I was. They were like a mango and go all the way there. E eu fui falando em inglês. Meu, eu tô puto, cara. Tive que pagar pra descer. E aí o cara falou assim, Mas tem um lugar que você desce. Pega um ônibus que te leva até lá. Pois é, cara, eu não encontrei. pra todo mundo que eu perguntava, eu não conseguia encontrar isso. O que acontece é que você pega um ônibus para ir de um ponto para o outro do parque, lá em cima. Esse transfer para te levar de um lugar para o outro, esse você não paga nada, mas em um desses pontos tem um ônibus específico que chega para te levar lá para baixo e um outro ônibus específico que só fica indo de um ponto para o outro lá em cima. Esses ônibus não são diferentes de aparência. Então você entra em um sem saber, só um desses pontos te levava pra baixo. Eu não fazia a menor ideia que era assim. Porra, eu já tava lá, sei lá quantas horas tentando sair daquele parque. Tantas horas do meu dia que eu podia ter gastado conhecendo aquela outra parte lá da cidade, né, fora do parque. Quando eu desci com esses americanos, eu tive a sorte dele trocar uma ideia comigo, era o Tony, virei amigo dele, sigo ele no Instagram até hoje. Aliás, fica aí a sugestão para quem quiser me seguir nas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela, e quem não é um inscrito aqui no Tom Fala das Coisas, canal onde eu falo sobre absolutamente qualquer coisa, considere se inscrever e, enfim, falei com o Tony, virei amigo dele, e aí o Tony, sendo um americano, o dinheiro dele vale tanto lá que ele converte absolutamente qualquer coisa. O yuan pro real, com as taxas de conversão, na hora que você vai comprar o dinheiro deles, acaba saindo um por um. R$1 por yuan. Eu conferi no meu aplicativo o táxi para eu voltar, para eu não precisar pegar um ônibus e eu não ter a chance de pegar um ônibus errado. Eu já não tava mais confiante, né? Por conta de tudo aquilo do teleférico. Eu conversando com ele sobre isso, eu peguei o meu aplicativo, vi, não falei nada, mas tinha dado 70 yuan. 70 e poucos yuan, quase 80. Porra, mano, eu não vou gastar uns R$80 pra voltar de táxi. Não tem nem como. E eis que o Tony fala: Oh man, taxi here is only $9. I'm out of here. Aí eu falei: $9? Tipo, como 9? Eu vi antes, conversando com ele, que ele usa dólares para se referir a qualquer dinheiro. Logo que a gente desceu, a gente entrou num café, ele pagou no café 20 yuan e falou $20. Eu conheci este maluco aqui. Have to be sweet, maybe just something a little smoother. Aí quando ele falou: $9? Mine is showing 70. You wanna tag along? You wanna go with me in my taxi cab? My hotel is very close to yours. Posso? Yeah, sure, man. eu fui. E aí eu peguei um táxi grátis. Ou seja, no fim das contas, o dinheiro que eu não pretendia gastar no teleférico, que o teleférico era também uns 75, 80 yuan, eu acabei economizando no táxi da volta. Poderia ter pego um ônibus de 13 yuan para voltar pro centro da cidade, lá onde eu estava hospedado? Poderia, mas eu já achei que talvez errasse. E o táxi lá é pago da mesma forma que um Uber. Você coloca o endereço, não fala uma palavra pro cara se você quiser, o valor tá lá computado no aplicativo, eles debitam do aplicativo e você é entregue exatamente no lugar que você solicitou. Então, eu imaginei que seria mais garantido eu ir de táxi na volta, já que eu já estava com a minha confiança abalada. Enfim, nesse primeiro dia, lá na parte de cima, eu acabei conhecendo também uma italiana que estava viajando sozinha e eu não fazia a menor ideia de onde eu estava, mas ela também tá meio que perdidaça. I am not sure, but I think this bus take me to other place. Isso pareceu mais o Borat do que uma italiana, mas I think this bus takes me to the other place that I really want to check out. fui atrás dela, porque eu também tava perdidaço. Enquanto eu peguei esse transfer com essa moça de um ponto para outro do parque, eu conversei com ela e foi assim que eu fiquei sabendo mais sobre aquela estrutura toda lá, onde tem as apresentações e tal. Soube que tinha que pagar para entrar, um monte de coisa. Isso tudo eu soube por ela. Naquele primeiro dia eu já tava meio puto demais para ir naquele lugar e falei: eu não quero Não quero gastar meu dinheiro com outra coisa hoje. além de uma janta.
Então quando eu cheguei no meu hotel naquele final de tarde, fui andar para qualquer lugar, o Tony ficou no hotel dele, eu fui pro meu, a pé do hotel dele pro meu, não encontrei mais com o Tony e fui andando pelas ruas, achei um lugarzinho que valia a pena comer, comi lá, voltei e dormi. Esse foi o primeiro dia em Zhangjiajie. O segundo dia foi muito mais tranquilo, mas ainda assim era muito, mas muito mal localizado. A sinalização da parte de baixo do parque era um pouco mais bem feita, porque talvez eles tinham mais trilhas e era necessário ter mais placas para orientar os turistas, mas ainda assim... Vocês conseguem entender esse mapa, cara? Não dá pra entender esse mapa direito. Não dá nada pra entender direito. Eu não sei da onde que eu vim pra eu estar aqui. Eu vou mostrar o outro mapa. Nesse daqui, ó, porra, o mapa é tão ruim, as pessoas ficam metendo o dedo ainda e aí estraga. Aí não dá pra saber. E ó, esse mapa completamente diferente daquele que eu acabei de mostrar, falando que a gente tá aqui. Não faz nenhum sentido, porque o outro parecia dizer que a gente estaria aqui e agora tá aqui. Era muito precária a sinalização do lugar todo. Eu acho estranhíssimo isso acontecer, considerando que tem muito idoso passeando por lá. A acessibilidade do lugar todo era inacreditável. Se você quiser ir para esse parque com cadeira de rodas, você vai. Ele é muito pensado para as pessoas PCDs. Ele tinha uma trilha toda pavimentada, reta, em rampa, e alguns lugares que tinha que subir mais, tinha a rampa e a escada. Um lugar espaçado, todo certinho, não tinha buraqueira nenhuma naquele lugar, era muito, muito bem feito. Eu fui fazendo as trilhas, pensei... Vou marcar no meu celular quantos quilômetros eu tô andando, porque eu não sei até que lugar essa trilha vai me levar. E tem esse grande problema de uma trilha. Se você tá fazendo uma trilha sozinho, por mais que... Já não é recomendado, né? A gente sabe quanto... Cada vez mais tem exemplos de que trilha sozinho é uma das coisas mais perigosas que tem a se fazer. Era uma trilha toda pavimentada. Acho que o maior perigo lá seria você ser atacado pelos macacos. Também não é um problema tão pequeno assim, né? Esse dia foi muito legal fazendo a trilha, eu adoro fazer trilha. Enquanto eu tô viajando, pelo menos eu gosto de fazer esse tipo de trilha no meio da natureza, por mais pavimentado que aquele lugar seja. Tem pontos aonde tem um restaurantezinho, você pode para você comer e tomar uma água no meio da trilha, assim, um quiosque com no meio da trilha, lugar para sentar para comer. Conforme você vai mais para dentro da trilha, menos pessoas você acaba encontrando. Porra, eu tenho esse receio de andar sei lá quantos quilômetros num caminho X, e aí significa que se eu andei por 2 horas para um ponto, eu vou levar 2 horas para voltar para esse ponto que eu comecei, que é aonde tem os ônibus para sair do parque. Eu tive meio que medo nessa hora, então meu plano foi... Ó, são 10 horas, eu vou andar até o meio-dia. Se eu não chegar no final da trilha até meio-dia, eu vou andar de volta. E aí, 2 horas da tarde, eu tô aqui de volta e eu vou embora desse parque. Foi mais ou menos isso que eu fiz. A questão da sinalização ruim, você não sabe quantos quilômetros essa trilha tem, para início de conversa. Logo na primeiríssima placa, eles poderiam colocar caminho X, tantos quilômetros até o final. Não colocam. Caminho Y, tantos quilômetros até o final. Tem vários caminhos para você seguir. Tem pontos onde você para e tem uma pedra. Aí essa pedra tem uma placa e aí explicando sobre essa pedra. Mas não tem assim, tipo, você andou agora 1,7 km, sei lá quantos quilômetros até a próxima parada, com banheiro, com restaurante, com lugar para você sentar e descansar. Não tem esse tipo de sinalização. Pior sinalização que eu encontrei foi num momento em que o caminho principal seguia para um lado e para o outro tinha uma placa escrito "To the top of the mountain", em inglês. Você vê aqui, ó, Go Up the Mountain, foi a trilha que eu segui. E aqui, onde eles mostram o mapa e onde você está, eles não colocam em momento algum quantos quilômetros são de trilha, qual que é a elevação dessa trilha. Nada. Queria subir a montanha, né? Que montanha que é? Não sei.
mas eu queria subir. Vai que tinha uma vista bonita lá. Aí era uma escadaria sem fim. E eu fui subindo, e eu fui subindo, e eu fui subindo. Caralho, esse negócio não vai parar de subir? Quanto mais eu preciso subir até o final? Eles nunca falaram. Desci e pronto. O final dessa história, infelizmente, acaba dessa forma, porque eu fiquei com um puta cagaço de subir. O que aconteceu foi que mais pra frente, e eu vou contar melhor sobre isso em um próximo vídeo, mas eu conversei com um chinês que falava bem inglês, e ele comentou, mas nesse parque tem umas 20 pessoas que ficam perdidas por ano e precisam ser resgatadas de helicóptero. Puta merda, cara. Então, assim, tipo, bastava eles sinalizarem um pouco melhor, né? Então, porra, se por ano 20 pessoas, mais de 20 pessoas, pelo que ele falou, precisam ser resgatadas de helicóptero, significa que todo mês, pelo menos uma pessoa precisa ser resgatada de helicóptero pela porra de sinalização ruim que eles têm no parque, cara. É muito bizarro essa disparidade da estrutura que eles oferecem na entrada, nas lojinhas, nos banheiros, o pavimento da trilha toda, e não ter esse mesmo cuidado com as sinalizações. É uma coisa que acontece na China toda. Em Xangai, eu não precisei me localizar dessa forma, com placas e tal. Então eu talvez não tenha percebido como é que funcionava lá. Nem em Changsha, onde eu usei o meu mapa do aplicativo, mas foi isso aí. Voltando nesse segundo dia, que aí sim eu finalmente peguei um ônibus para voltar, sem precisar pagar além do que eu já tinha pago para entrar no parque. Esse segundo dia, então, foi muito barato. Por isso eu decidi ir naquela estrutura onde você tinha que pagar para entrar. E como eu fui embora mais cedo, eu voltei pro meu hotel, dei uma descansada, já que eu andei bastante naquele dia. Acho que eu até cheguei a cochilar. Tomei um banhão, peguei o meu ingresso, fui até o lugar lá do 72 Tower, entrei, fiquei maravilhado e lá dentro eu encontrei a italiana que eu conheci no dia anterior. E aí, durante aquele período, vendo aqueles shows e tal... It's so wonderful, it's so wonderful. Era assim que ela falava. Esse foi o meu segundo dia, aquele hotel era muito bom, ele dava até uma certa vontade de voltar para você dormir melhor, ter um momento para mim e aproveitar o hotel, tomar um banho mais longo, deitar e descansar e assistir alguma coisa na televisão. Esse hotel tinha uma caixinha pirata, basicamente, aquelas caixinhas gatunete. Eu aconselho, se você for pra China, eu aconselho às vezes você gastar um pouco mais e ficar num hotel. Eu sou muito pão duro com isso e eu fiquei em hostels de $5 por noite, que é um valor absurdo de barato pra você pagar. Não foi o caso nessa cidade, que eu paguei $16 e eu fiquei num hotel bacaninha, com 2 camas de casal, sem eu nem precisar de 2 camas de casal. Deitei em uma delas, abri minha mala na outra, organizei toda a minha mochila antes de sair de lá, e aí acabou minha viagem em Zhangjiajie. Eu tenho ainda um terceiro passeio que eu fiz em Zhangjiajie, mas eu vou contar esse no meu próximo vídeo, porque é o dia em que eu vou de Zhangjiajie para Chengdu. Então, como foi o passeio que eu fiz antes de sair de Zhangjiajie, na minha cabeça faz sentido então eu contar sobre esse passeio no próximo vídeo, que é focado em Chengdu, a outra cidade, a terceira ou quarta, a quarta cidade que eu fui visitar na China. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo contando sobre a viagem da China finalmente. Quem chegou aqui e não conhece o Tom Fala das Coisas, talvez não saiba que antes, quando eu estava planejando essa viagem, eu tinha feito um vídeo falando desse roteiro que eu faria e depois eu fiz um outro vídeo falando só sobre os gastos. Eu acabei não contando sobre o que aconteceu na viagem, o que eu achei, as considerações e etc. Então eu tô fazendo isso cidade por cidade porque vocês já viram que o vídeo fica mais longo do que a maioria dos vídeos que eu faço por aqui. Então, este foi o vídeo 2 de 6 dessa minha viagem da China que eu fiz de outubro a novembro de 2025. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que você deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você achar que gostaria também de assistir e, mais uma vez, considere se inscrever e assistir os outros vídeos deste canal. Aqui no Tom Fala das Coisas eu posto vídeo toda sexta-feira às 2 horas da tarde e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.